Olá, minha gente, minha galera do GG, minha galera da Caixa Econômica Federal, tudo bem? Professor Marco Luciano aqui com vocês para mais um encontro do nosso curso de Matemática Financeira voltado para a Caixa Econômica Federal. Maravilha, galera. Galera da Caixa, vamos lá, vamos firme, vamos forte, vamos junto. Vamos bater um papo aqui sobre o tema da aula de hoje e vamos conversar algumas coisinhas mais, beleza? Tema da aula de hoje, progressão aritmética, PA. Apesar do nosso curso ser de matemática financeira, a gente já conversou com vocês sobre isso. No último edital da Caixa, 2021, que foi um concurso para PCD, nesse concurso tinha lá essa parte de sequências, PA e PG. Nós já tivemos a primeira aula que foi de sequências. E PA e PG são tipos de sequências, beleza? Então a gente vai ter uma aula, que é essa aula de hoje, para PA e uma aula para progressões geométricas, beleza? Que são as PGs. Maravilha, então a gente vai seguir, vamos começar aqui nessa caminhada, vamos lá ver o que é que a nossa aula vai ter de bom, beleza? O que é que a gente vai estudar, Marco? PA. O que é que eu preciso entender de PA? Você precisa entender o seguinte, PA é um tipo de sequência que tem uma característica. Pronto, é isso que a gente vai entender. E essas características são características próprias da PA. Ah, Marco, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu estudei sequências e isso a gente estudou as sequências de âmbito geral. Agora você vai estudar uma sequência específica. E essa sequência específica, que se chama progressão aritmética, tem lá suas características. Tem a definição, tem a ideia do que é a razão de uma PA, tem a ideia do que é o seu termo geral, tem notações especiais, tem a parte também de propriedades e tem uma fórmula muito cobrada, que é a soma dos termos de uma PA. Então, isso aí que você está vendo são as características relacionadas a PA. Então, o que você viu na primeira aula são características gerais de sequências. O que foi que a gente viu? Vamos lembrar aqui rapidamente da primeira aula? Nós estudamos as sequências que são formadas por um critério, por um padrão, por uma lógica. Show! E aí nós vimos vários tipos de sequências, vários exercícios que foram feitos em aula. Show de bola! Vimos também aquela parte de sequências formadas por leis matemáticas. E aí a gente falou de termo geral. E eu disse, olha, termo geral a gente vai ver muito em PA e em PG. A gente vai confirmar isso hoje na parte de PA. E tem também aquelas sequências formadas por lei de recorrência, que eu disse a vocês, olha, lei de recorrência, a Sesc Gran Rio gosta muito. Apesar de, no momento dessa gravação, a banca ainda não estar definida, beleza? Se for Sesc Gran Rio, o que é que a gente já vai ter? Já vai ter a própria prova de 2021 e outras provas da carreira bancária que a Sesc Gran Rio fez depois de 2021. Beleza, gente? Então, essa é a caminhada da gente, tá? Então, eu vou colocar no slide cheio, vou desaparecer, vou e volto, e daqui a pouco a gente vai seguindo e vai fluindo a nossa aula. Agora, não esqueça, galera, por favor, aula em vídeo, fazer os exercícios da própria aula em vídeo, ler a apostila, que a apostila tem coisas bem legais, e também fazer o que, Marco? Resolver as questões propostas da apostila. Show de bola? Vamos nessa caminhada? Vamos junto, minha galera da Caixa, minha galera do GG, vem comigo. Fui! Galera, então tá aí a capa. Tem aí o nosso Instagram, entre aí em contato com a gente, galera, e vamos seguir. PA, definição. Beleza? Apesar de estar escrito definição aí para vocês, eu vou trazer para a gente uma ideia de exemplos. Vamos construir juntos alguns exemplos e que esses exemplos venham a facilitar o nosso entendimento, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, vamos chamar aqui de letra A. Então, vamos colocar aqui, ó, 2, 9, depois do 9. Vem quem aqui? Vem o 16. Isso, eu já estou com o número aqui na cabeça e você já deve estar percebendo qual é o número que eu estou somando aqui. Beleza? Pronto. Maravilha. E aí o que é que acontece? Então você tem esse exemplo. Vamos colocar um outro exemplo aqui, B, tá certo? Vamos junto aqui. E aí a gente vai construindo junto, tá? Você vai ver que tudo que eu estou fazendo aqui vai estar pronto daqui a pouco para você em outro slide. Mas esse momento aqui é um momento que a gente está construindo junto, galera. E esse é o momento, até mesmo, para você que está aí retomando, né,
essa base aí de estudo, começando essa caminhada, entenda, a gente está longe, mas está perto ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. No exemplo letra A, o que é que eu consigo observar? Pense aqui daquela maneira como na sequência que a gente estuda por um critério, por um padrão, o que é que está acontecendo? Ó, do 2 para o 9, do 9 para o 16, do 16 para o 23 está tendo um aumento. Aumento ou é soma ou é multiplicação, beleza? Então, nesse caso aqui, o que é que eu estou enxergando? Que eu posso, ó, de 2 para 9 aumentou 7. De 9 para 16 também aumentou 7. De 16 para 23 aumentou 7. De 23 para 30 aumentou 7. E de 30, e eu acabei escrevendo aqui errado, pensei no número, mas ó, não era pegadinha, viu galera? Não era pegadinha. Você está vendo aí quase ao vivo a aula, aumentou 7. Beleza, professor. O que é que está acontecendo aqui? Aqui é que vem, nesse exemplo inicial, o detalhe importante. Repare que, a partir do segundo termo, que é 9, você está pegando o termo anterior, que é 2, e está somando 7. No 16, é o termo anterior, que é 9, e somou a 7. O quarto termo, que é 23, pegou o termo anterior, 16, e somou 7. O quinto termo, que é 30, pegou o 23, que é o termo anterior, e somou 7. Ó, o 37 aqui não era 30 não, viu galera? 37 aqui pegou o termo anterior, que era 30, e somou 7. Então, essa sequência, ela tem uma característica que a gente pode imaginar da seguinte forma. Ó, todo termo a partir do segundo, todo termo a partir do segundo termo, é o termo anterior somado a um valor constante. Mas, Marco, por que nesse caso é constante? A sequência foi construída dessa forma. Você lembra que lá na aula 1 tinha sequência que aumentava 2, depois era mais 3, mais 4, mais 5. Tinha sequência que era assim, era mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, ou então era mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, pronto. Depende da maneira como você está construindo a sequência. Nessa sequência, esse aumento é sempre o mesmo. Esse aumento é sempre constante, mais 7. E é isso que define uma PA. Cada termo, a partir do seu termo que vem antes, o termo anterior, somado a 7. Um termo é igual ao seu termo que vem antes, termo anterior, somado ao valor constante, somado a um mesmo valor, que no caso aqui no nosso exemplo é 7. Só que essa definição, essa ideia, não serve para o primeiro termo. Por quê, Marco? Porque o primeiro termo não tem termo que, gente, antecessor. Show de bola? Vem comigo aqui. Então, ó, repara. O único termo que não tem antecessor é o 7. Beleza. Então, todo termo, a partir de quem? Do segundo, é o termo antecessor, somado ao valor constante, que no caso, o nosso valor constante aqui é o 7. E aí é que vem a definição. Esse tipo de sequência, que tem esse aumento constante, é chamada de PA. E na PA, gente, tem dois elementos importantes, e os dois estão aqui expostos para a gente, que é o primeiro termo, que no nosso caso o A1 é igual a quanto? É igual a 2. E a razão, ó, a razão que é esse valor que a gente está somando de maneira constante. A razão da PA a gente indica pela letra R, e que no nosso caso a nossa razão é igual a quanto? A 7. Então, ó, olha que massa aqui. Beleza? Ah, Marco, então essa sequência é uma PA, porque cada termo a partir do segundo é o seu termo antecessor somado a 7. Vamos dar uma olhada aqui agora no próximo? Ó, no próximo exemplo. 10. De 10 para 5, eu entendo que eu somei menos 5. De 5 para 0, somei menos 5. De 0 para menos 5, somei menos 5. E de menos 5 para menos 10, menos 5 menos menos 5 vai dar menos 10. Somei menos 5. Repare que o valor que está sendo constante é uma soma
por um valor negativo, não tem problema nenhum. Então, nós estamos aqui também diante de uma o quê, Marco? De uma PA, beleza? De uma PA, de tal forma que o primeiro termo dela é igual a 10 e a razão dela, ó, a razão dessa sequência é negativa, é menos 5, beleza? Pronto, show de bola. E agora, e essa daqui, Marco? É uma PA? Sim. Repare que, ó, de 6 para 6 aumentou quanto? 0. De 6 para 6 aumentou quanto? 0. E de novo, 0. E novamente, 0. Opa, peraí, então esse aumento constante tem valor 0? Tem valor 0. Mas ela não está aumentando, Marco. Perfeito. Já já eu vou dar um nome a isso. Então, ó, essa PA aqui, ela tem uma característica em que o primeiro termo dela é igual a 6 e a razão, que na PA indicamos pela letra R, essa razão é igual a quanto, gente? É igual a 0. Pronto, então, isso aqui que eu estou falando para vocês é PA, galera. São exemplos de PA. Agora, a partir daqui, vou fazer uma separaçãozinha aqui para a gente. Eu vou fazer algo que era importante para a gente, que é a definição. Ah, Marco, você não fez a definição ainda não? Não. Vou construir a definição agora com vocês, ó. A definição de PA. E essa definição é uma definição matemática, gente, tá? E aí eu digo a você o seguinte, mas professor, essa parte é matemática, você quer transformar a gente em matemático? Não. Eu quero que você entenda que você vai ler uma prova de concurso e a depender do seu avaliador, você vai precisar ter bastante atenção em como você vai fazer a leitura. Então, é para isso que eu estou te preparando. Qual é a definição de PA? Um termo será igual ao seu termo antecessor, tá certo? Ao seu termo antecessor, somado a um valor o quê? Constante. Tudo bem? A um termo antecessor, somado a um valor constante. Essa daqui é a definição de PA. Só que tem um detalhe importante. Esse termo aqui, ó, termo, onde está passando aqui a caneta, não pode ser o primeiro termo. Não pode ser o primeiro. Por quê, Marco? Porque o primeiro termo não tem o que, gente? Antecessor. Porque o primeiro termo não tem antecessor. Beleza? Pronto. Agora, tudo isso aqui que eu escrevi para vocês, a gente pode resumir matematicamente assim, ó. Um termo, AN, um termo AN, é igual ao termo antecessor. O termo antecessor ele tem que ter uma posição anterior, então é AN menos 1, mais uma constante. E essa constante é o que a gente chama de razão da PA. Beleza? E isso considerando que N tem que ser maior ou igual a 2. Então, pera aí, Marco. Você aqui nesse slide já mostrou o que é uma PA, a ideia do A1, a ideia da razão, a ideia da definição e ainda vou mostrar mais coisa. Como assim, Marco? Aqui, ó. Repare, nessa PA aqui os valores estão aumentando, né? Então, essa PA é uma PA crescente. Tudo bem? Ela é uma PA crescente. E por que ela é crescente? Porque a razão dela é positiva. Ó, razão positiva. Beleza. Já essa PA daqui da letra B, repare que os valores estão o quê? Diminuindo. Então, essa PA aqui é uma PA decrescente. Deixa eu melhorar aqui a escrita. Tá? É uma PA decrescente. Beleza. Decrescente. Por quê? Porque a razão dela é negativa. E essa última PA aqui da letra C é uma PA que a gente chama de, muito bem, constante.
Por que constante? Porque a razão dela é igual a quê? A zero. Então, repare que na PA, o valor dela, de ela quem? Da razão, determina se ela é crescente, quando a razão é positiva, se ela é decrescente, quando essa razão é negativa, ou se ela é constante, quando a razão é igual a quanto, gente? A zero. Então, galera, esse slide aqui para vocês já tem um resumo da primeira parte de PA. Aqui está a definição de PA, beleza? A definição, inclusive matemática, mas o que eu quero muito é que vocês fixem essa ideia, que a PA ela é uma sequência em que cada termo a partir do termo antecessor é igual, cada termo a partir do segundo é o termo antecessor somado a um valor constante. E aí quando a gente vai para o próximo slide, tem tudo aqui que a gente já falou. Beleza, galera? Ó, tudo que eu falei aí para vocês nessa primeira parte está aqui. A única coisa que não está aí é a definição, como eu coloquei para vocês. Então, vamos aproveitar aqui esse momento para fazer um apanhado, olhar o slide que vai ajudar vocês bastante. PA, definição. PA, que é uma progressão aritmética, é toda a sequência em que cada termo, a partir de quem, gente? Do segundo, ó, a partir do segundo, é igual ao termo antecedente, ó, antecedente, antecessor, somado a uma constante chamada razão. Então, aqui está a definição, ó, cada termo, a n, é o termo antecessor, a n menos 1, mais um valor constante que a gente chama de razão, considerando aqui n maior ou igual a 2. Tudo bem? Aí você tem essa PA aqui, ó, 3, 7, 11, 15, 19. Ela é uma PA em que o primeiro termo dela é 3, ó. E se você observar, ó, de 3 para 7, somou 4, de 7 para 11, somou 4, de 11 para 15, somou 4, de 15 para 19, somou 4. Então você tem uma PA em que o primeiro termo é 3 e a razão é igual a 4. Depois você tem, ó, 8, 3, menos 2, menos 7, está diminuindo de valor. Ó. De 8 para 3 você pode entender, ó, que somou menos 5. De 3 para menos 2, menos 5. De menos 2 para menos 7, menos 5 foi somado. Então é uma PA em que o primeiro termo, o A1, é 8 e a razão é igual a menos 5. Maravilha. E ó, quem está aqui, 5, 5, 5, 5, 5. Qual é o valor aqui que está sendo somado de maneira constante? 0. Nada, ó. Essa é uma PA constante. Então é uma PA em que o primeiro termo é igual a 5 e a razão, galera, é igual a quanto? A 0. Então, tá aqui essa ideia da definição. Vamos ver agora algumas observações, beleza? Acabei já colocando aqui a definição no primeiro slide, ó. Isso aqui, esse slide, galera, essa parte é que era para estar escrita isso aqui. Mas o professor de vocês se empolgou e já escreveu lá, tá certo? Mas eu vou deixar ele aí para vocês, beleza? Então, olha só, vem comigo aqui. Observação. O primeiro termo da PA é indicado por A1, o segundo termo por A2 e assim por diante. O termo geral, tá certo? A gente vai ver isso. É indicado por quem? Por AN. Maravilha. Repare que a razão de uma PA pode ser determinada pela diferença entre um termo e o termo que o antecede. Galera, essa observação aqui permite a gente entender a razão. Pera aí, Marco, deixa eu ver se eu entendi. Então você está querendo dizer o seguinte. Quando a gente pegou ali a definição AN igual a AN menos 1, termo antecedente, mais a razão, se eu pegar esse termo AN menos 1 e passar para o outro lado, a gente vai ter essa expressão matemática, que a razão ela é AN menos AN menos 1. Por favor, não tenha receio disso aqui não, dessa expressão matemática. Porque o que importa vai vir aqui agora, ó. Entenda. A razão
eu posso calcular pela diferença de dois termos consecutivos. Então a razão ela pode ser A2 menos A1. É isso que importa. A razão ela pode ser A37 menos quem? A36. Beleza? Agora, tem que ser dois termos o quê, gente? Consecutivos, ou seja, um termo subtraído do termo que o antecede. Essa mesma razão ela pode ser quem? A109 vá menos A108. Então, sempre vai ser assim. Ó, então a razão ela vai ser um termo qualquer, só não pode ser o primeiro. Por que não pode ser o primeiro? Porque o primeiro termo não tem antecedente, menos o termo que, gente? Menos o termo antecedente. Beleza? Pronto. Então tá aqui, ó. A razão, ela vai ser um termo abatido do seu termo antecedente. E aí guarde, é sempre, ó, um termo menos um termo que o antecede. Isso aqui é uma ideia importante. É isso aqui que você tem que entender. Beleza? Então, pera aí, Marco. Dá um exemplo numérico aqui. Se você tiver uma sequência, ó, 12, 15, 18, 21, beleza? Qualquer termo que você pegue aqui, ó. Só que agora a leitura é diferente. A leitura é quem é a razão? A razão pode ser 15, quem é o antecedente de 15? 12. Que também pode ser quem? Vá, 18 menos 15. Que pode ser também quem? 21 menos 18. Então, essa razão é igual a 3. Tá claro, gente? Então, é um termo menos o termo antecedente. Então, guarde isso com muito cuidado, tá certo? Essa observação daqui é uma observação fundamental para o seu estudo. Beleza? E além disso, galera, tem a classificação que a gente já fez. Essa classificação é a classificação de uma PA quanto a ser crescente, decrescente ou constante. Ela é crescente quando a razão for maior do que zero, decrescente quando a razão for negativa, ou constante quando a razão for igual a zero. Beleza? Então, guarde isso com muito cuidado, muito cuidado. E aí, galera, vai vir aqui, que é o próximo tópico da gente, a parte de termo geral, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse bloco aqui. Ah, professor, um bloco apenas de teoria? Vamos com a gente. Vamos devagar, vamos tranquilo. Então a gente apresentou já a ideia de PA. No próximo bloco eu vou apresentar para vocês o conceito de termo geral e aí você vai ver a gama de questões que você ganha com apenas o conhecimento do que é a fórmula do termo geral. Já já eu volto. Valeu, galera. Tamo junto.